Agora, nós vamos fazer a orelha do cachorro. Aqui eu já fiz o meu laço mágico e subi 6 pontos, fiz 6 pontos aqui dentro. Um ponto nós contamos as 2 correntinhas que subimos e depois colocamos mais 5, fechei com um ponto baixíssimo no último ponto e subi 2 correntinhas que equivalem já a 1 ponto. Aqui mesmo eu já vou fazer o meu primeiro aumento. Próxima correntinha de base, pegando pelo ponto de trás, eu faço meu outro ponto. Então, aqui eu já fiquei com um aumento e um ponto, outro ponto. E nessa próxima, eu vou fazer um aumento, ou seja, 2 pontos na minha correntinha de base. Próximo ponto, um ponto. Próximo ponto, um ponto. Fechando aqui a nossa carreira na correntinha, na primeira correntinha que nós subimos ali das 2 correntinhas para começar essa carreira. Puxo meu fio do laço mágico para ficar bem justinho. E aqui, então, nós temos uma carreira com 6 pontos e a segunda carreira com 8 pontos, porque nós fizemos um aumento numa ponta e um aumento na outra ponta. Nesta terceira carreira, nós vamos fazer novamente um aumento. Vamos subir aqui as 2 correntinhas. Aqui mesmo eu já faço o meu primeiro aumento. Agora, eu vou fazer 3 pontos, um aumento e 3 pontos. Finalizei a minha terceira carreira, então, com um aumento, 3 pontos, um aumento, 3 pontos, num total de 10 pontos. Agora, eu vou começar a minha quarta carreira da mesma forma. Um aumento. E agora, nós vamos fazer 4 pontos, então, é um aumento, contamos aqui 4 pontos, aumento, 4 pontos, um aumento e 4 pontos, e finalizamos, então, a quarta carreira com 12 pontos. Finalizei a minha quarta carreira, fiquei com um total de 12 pontos. Já subi as 2 correntinhas, que equivalem a 1 ponto, e agora eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, nesta carreira, eu vou fazer um ponto sobre cada ponto, em cima dos 12 pontos. Então, aqui nesta carreira, eu vou completar 12 pontos, nesta quinta carreira, e na sexta carreira, a mesma coisa, mais 12 pontos. Então, é uma carreira, a quinta carreira, 12 pontos, e a sexta carreira, 12 pontos, ponto sobre ponto. Vamos lá? Quinta e sexta carreiras finalizadas, cada uma com 12 pontos. Agora, nesta última carreira, sétima carreira, nós vamos fazer um ponto e uma diminuição. Aqui nós já temos um ponto, agora nós vamos fazer a primeira diminuição. Portanto, por toda esta carreira, será um ponto e uma diminuição. Sétima e última carreira da orelha. Sétima carreira finalizada, corto a minha linha, passo por dentro para prender o ponto e a minha orelha está pronta. Então, eu tenho que fazer 2 orelhas, exatamente iguais. Em uma delas, eu deixo um fio bem comprido para poder fazer a costura. Somente em uma delas. Vamos lá, então, fazer as 2 orelhas. Prendi as orelhas do cachorro com um alfinete no corpo, para já ter uma ideia de como ele vai ficar. Vamos dar início agora ao rabinho do cachorro. Eu já fiz o laço mágico,
Coloquei 4 pontos dentro desse laço mágico, subi 2 correntinhas, fechei a carreira, subi 2 correntinhas e agora eu vou dobrar. São 4, eu vou passar para 8. Aqui mesmo eu já faço o meu primeiro aumento. Já faço o meu primeiro aumento. E nos 3 restantes pontos aqui da argolinha, eu vou fazer também em aumento. Vai ficar 2, 4, 6, 8 pontos nessa segunda carreira. Primeira carreira com 6 pontos. Minto. Primeira carreira, 4 pontos. Segunda carreira, 8 pontos. Terceira e quarta carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, ou seja, a terceira carreira continuará com 3 pontos e a quarta carreira também com 8 pontos. Então, o rabinho todo, ele vai subir agora as carreiras com 8 pontos. Vamos lá, então, fazer a terceira e a quarta carreira com 8 pontos. Assim, eu finalizei o meu rabinho. Deixei também um pedaço de lã para eu poder costurar no cachorrinho. Aqui eu já coloco o rabinho também, para ter uma ideia de onde ele vai ser costurado e como o meu cachorrinho tá ficando. Agora, nós vamos começar os pés do cachorro. Eu já fiz o laço mágico e dentro do laço mágico eu tenho 8 pontos. A correntinha equivale a 1 ponto, eu coloquei mais 7 pontos, agora eu vou subir a minha segunda carreira. Faço aqui minhas 2 correntinhas, que equivalem a 1 ponto. E na minha segunda carreira eu vou fazer um aumento e um ponto, um aumento e um ponto até o final da carreira. Então, aqui mesmo eu já faço o meu primeiro aumento. E o próximo, um ponto. Como eu tô usando uma cor só, eu já posso pegar os 2 fios. Aqui eu tô pegando os 2 fios, tá? Um aumento. Então, por toda esta segunda carreira, nós vamos fazer um aumento e um ponto. Um aumento e um ponto até o final dessa carreira. Segunda carreira concluída, agora nós passamos para a terceira carreira. E vamos fazer a mesma coisa. Um aumento, um ponto. Um aumento, e um ponto por toda esta terceira carreira. Finalizada a terceira carreira, agora nós vamos para a quarta carreira com a diminuição. Então, nós vamos fazer 3 pontos, já temos um ponto aqui. 2, 3, e vamos fazer 6 diminuições seguidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais 3 pontos. Então, foram 3 pontos iniciais, 6 diminuições e mais 3 pontos finais. Fecho aqui a minha carreira e está finalizado o meu pezinho. Vou cortar o fio, não preciso deixar fio comprido,
e eu faço mais 3 pezinhos iguais, ficando assim já com os 4 pezinhos prontos. Vamos lá, então? Vamos dar início, então, à perna do cachorro. Eu pego meu pezinho, aqui onde tem a emenda, eu coloco aqui por dentro, né, trabalhando o fio de dentro, introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu faço uma correntinha para dar a altura do meio ponto alto. E assim eu vou seguir por toda esta minha carreira, pegando o fio de trás da correntinha, fazendo ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer desta forma: a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Então, são 5 carreiras que nós vamos fazer ponto sobre ponto. Eu já tenho aqui uma perninha pronta, então, nós vamos fazer a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta carreira, ponto sobre ponto. Vamos lá? Todas as carreiras deverão ter 12 pontos. Da primeira à quinta carreira, cada carreira deverá ter 12 pontos. Dando início à última e sexta carreira, nós vamos fazer um ponto e uma diminuição. Eu já tenho um ponto, agora eu começo a fazer aqui a minha diminuição. Portanto, eu vou seguir até o final desta carreira com um ponto e uma diminuição, um ponto e uma diminuição até o final da sexta carreira. Sexta carreira concluída, eu fecho aqui o meu ponto, deixo uma linha comprida, em 2 perninhas eu deixo a linha comprida e as outras 2 perninhas não precisa da linha. Então, 2 com linha comprida e 2 não. Depois das 4 pernas feitas, eu vou colocar o enchimento dentro delas. Eu prendo a cabeça e o corpo com alfinetes, passo a minha lã, que eu deixei de reserva, na agulha de tapeçaria e vou começar a costurar a cabeça com o corpo, pegando ponto a ponto para ficar uma costura bem direitinha por toda a volta. O rabinho também vai ser costurado da mesma forma. Depois da cabeça e o corpo costurados, nós vamos posicionar o rabinho aqui em cima e também passar a agulha na linha que sobrou nessa lã e vamos costurar aqui por toda a volta o rabinho do cachorro ponto a ponto. Quanto às orelhas e as pernas, é de uma outra forma. Então, vamos primeiro costurar o rabinho e a cabeça. Eu costurei a cabeça do cachorro. Depois disso, com a linha que sobrou, eu girei a linha em volta do pescoço, dando assim a impressão de uma coleirinha. Coloquei a agulha bem aqui no meio do pescoço e finalizei assim a minha costura da cabeça com o corpo. Agora, o rabinho, você prende o rabinho primeiro com um alfinete para saber a localização exata da costura do rabinho. Procurar costurar com o fio de trás, pegando aqui dentro, para que não fique aparecendo nenhuma ponta ali nenhum ponto, na verdade, dessa costura. Primeiro, então, prende com o alfinete, depois com a agulha, vai costurando aqui por baixo, para ficar bem direitinho a costura e não aparecer. Costurei o rabinho, pegando pelos pontos de baixo. Então, fica esse acabamento bom, né? Não fica aparecendo os pontos. Terminado, eu coloco a minha agulha aqui por baixo, atravesso em qualquer outro ponto do cachorro, dou uma apertada. No mesmo buraco, eu vou para outra parte do cachorro, para outra parte. E assim eu finalizo. Corto essa pontinha e aí fica já finalizado. A costura do rabinho e a costura do pescoço. Agora, nós vamos começar a costura das orelhas. A orelha que eu deixei com um fio pequeno, eu faço um arremate por dentro dela para esconder o meu fio.
vou colocar enchimento. Vou ver aqui aonde que é a parte da minha emenda, da minha costura. Vou deixar dobradinha. E coloco a agulha na outra orelha que ficou com o fio comprido. Pegar o cachorro. E aqui com o alfinete, eu vou posicionar a orelha com a parte maior, né, aberta para cima. O local que eu quero exatamente fazer a costura da orelha do meu cachorro. Confere se a altura tá boa. Um pouquinho mais pra cima. A posição tá boa. Agora, como que eu vou fazer? Eu vou introduzir a minha agulha aqui no meio pelo fio de dentro, pegar esses 2 fios e passar a agulha para o outro lado. Chegando aqui neste outro lado, onde eu já posicionei a minha orelha, eu volto aqui dentro, aonde o fio saiu eu volto, e eu coloco aqui em cima do meio da orelha, na posição do meio da orelha. Eu vou pegar, introduzir a minha agulha aqui no meio, e vou passar de volta a minha agulha para o outro lado, na mesma posição. Em cima da orelha. E desta forma eu vou costurando. Passando aqui a minha agulha, passando pro outro lado, saindo aqui em cima, passando aqui, pegando os pontos, e dessa forma eu vou costurar a minha orelha. Vamos lá? Orelhas costuradas, agora nós vamos costurar as pernas. Vamos começar a costura das patas de trás do cachorro. Vamos observar aqui que tem essa pontinha aqui da pata, né, para não deixar ela de lado nem para trás. Colocar ela para frente, posicionar mais ou menos nesta altura aqui, prender com o alfinete, e nós vamos prender do outro lado também, para as 2 perninhas ficarem na mesma altura. Vamos prender então, antes de começar a costura? Posicionadas as pernas com o alfinete, você pode observar que vai ficar um ponto aqui no meio. Então, do lado desse ponto, nós vamos introduzir a agulha e vamos sair do outro lado do cachorro. Nós saímos aqui em um lugar qualquer, vamos introduzir novamente nesse lugar qualquer e vamos pegar o ponto deste lado da perna. Tomando cuidado para deixar o fio que passa por dentro do cachorro esticado para não repuxar. Passa aqui do lado do ponto, pegando esse ponto todo, vamos introduzir a agulha aqui e vamos sair novamente do outro lado, num lugar aleatório. Entramos neste ponto aleatório e vamos para onde nós faremos a costura. Tomando cuidado para deixar esticado aqui dentro o fio. Então, de um lado para o outro, nós vamos pegar de um lado do outro do ponto aqui, passamos a agulha por dentro, e de um lado do outro do ponto aqui, e assim nós vamos fazendo até o final. Quando chegar no final, introduz a agulha em lugares aleatórios do cachorro e só cortar a pontinha.
Vamos lá? Depois da perna costurada por cima, nós vamos passar a agulha embaixo da perna do cachorro e vamos dar um pontinho aqui com o corpo, pegando um pedacinho aqui da perna. E vamos dar um pontinho aqui para deixar a perna do cachorro mais justinha ao corpo, para ela não ficar aberta, tá? Damos novamente este pontinho. Da mesma forma que eu costurei as pernas de trás, costurei agora as pernas da frente, dei um pontinho aqui por dentro, pego um pedacinho daqui e daqui, para ficar a perna um pouco fechadinha, e eu finalizo colocando a minha agulha aqui por dentro do cachorro, passando por partes aleatórias, pegando, né, no mesmo buraquinho e passando por outros lugares, e assim eu finalizo a costura das perninhas do cachorro, certo? Agora vamos dar início aos olhinhos do cachorro. Já fiz o meu laço mágico, prendi com só uma correntinha, porque agora eu vou fazer 6 pontos aqui dentro. Então, eu já tenho eu vou fazer mais 5 pontos baixos aqui dentro. Então, ponto baixo. 1, 2, até completar 6 pontos. Vamos lá? Fiz os 6 pontos, deixo um pedaço um pouco comprido de lã, fecho aqui meu ponto. Ficou a argolinha. Agora eu vou costurar o botãozinho um pouquinho para baixo do centro da argolinha. Fecha bem direitinho o círculo aqui para ficar bem justinho. E um pouquinho abaixo do centro, nós vamos costurar o botãozinho para formar o olhinho. 2 iguais, ok? E assim os olhos estão prontos. Tem gente que gosta de usar de plástico, que compra em casas de artesanato, mas eu prefiro, no máximo, nos meus trabalhos, colocar o botão. Eu gosto de fazer o máximo em crochê. Agora, nós vamos costurar os olhos do cachorro, tá? Tem quem goste mais perto, tem quem goste mais longe. Então, aí vai da opção de cada um. Perninhas costuradas, olhinhos costurados. Agora, nós vamos fazer o nariz para finalizar o cachorro. Eu vou pegar o fio preto, deixar um pedaço mais ou menos comprido, dar uma laçada e aqui fazer 4 correntinhas. Quatro correntinhas. Eu vou pular uma correntinha. Na segunda correntinha, vou introduzir a agulha e fazer um ponto baixo. Mais uma correntinha. Por ser preto, fica difícil de visualizar, mas é só seguir o que eu tô dizendo que dá tudo certo. Na próxima correntinha, eu vou fazer um ponto, meio ponto alto. Na verdade, eu vou fazer metade deste meio ponto alto e vou deixar uma laçada na agulha. Então, aqui eu fiz ponto baixo, uma correntinha, um meio ponto alto e deixei a última laçada na agulha. No próximo ponto, a mesma coisa. Vou introduzir aqui a minha agulha,
laçada. E a última laçada do meio ponto alto, eu vou deixar na agulha. Fiquei com 3 laçadas na minha agulha. Agora, eu fecho todas elas juntas. Assim, nós vamos formar um triângulo. Vou puxar um pedaço também mais ou menos comprido do meu fio da minha lã preta. Vou colocar aqui para fechar. E aqui nós temos um triângulo que vamos colocar como nariz do cachorro. Nós vamos colocar o nariz aqui do cachorro. Com esta linha, nós vamos costurar a parte de cima, deixar a parte de cima fixa. E, terminando essa costura, eu volto com vocês. Costurei a parte de cima do nariz do meu cachorro. Agora, já coloquei a agulha no outro fio. Vou introduzir o fio bem aqui neste meinho. Daqui, eu vou sair com a agulha entre a cor branca, introduzir aqui no meinho, vou sair com a minha agulha entre a cor branca e a cor marrom do cachorro. Para o nariz ficar preso. E agora, eu passo a minha agulha aqui dentro novamente, saindo no mesmo lugar. Aqui eu faço aquele acabamento, introduzo a minha agulha e vou passando pelo cachorro por dentro, para ele ficando preso. No mesmo lugar que saiu o fio, eu passo para outro lugar. E eu corto o meu fio. Finalizando assim o nosso cachorro. Então, eu tenho que fazer 2 orelhas, exatamente iguais. Em uma delas, eu deixo um fio bem comprido para poder fazer a costura, somente em uma delas. Vamos lá, então, fazer as 2 orelhas? Prendi as orelhas do cachorro com um alfinete no corpo, para já ter uma ideia de como ele vai ficar. Vamos dar início agora ao rabinho do cachorro. Eu já fiz o laço mágico, coloquei 4 pontos dentro desse laço mágico, subi 2 correntinhas, fechei a carreira, subi 2 correntinhas, e agora eu vou dobrar, são 4, eu vou passar para 8. Aqui mesmo eu já faço o meu primeiro aumento, e nos 3 restantes pontos aqui da argolinha, eu vou fazer também em aumento, vai ficar 2, 4, 6, 8 pontos nessa segunda carreira. Primeira carreira com 6 pontos, primeira carreira 4 pontos, segunda carreira 8 pontos. Terceira e quarta carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, ou seja, a terceira carreira continuará com 3 pontos e a quarta carreira também com 8 pontos. Então, o rabinho todo, ele vai subir agora as carreiras com 8 pontos. Vamos lá, então, fazer a terceira e a quarta carreira com 8 pontos?
Assim, eu finalizei o meu rabinho, deixei também um pedaço de lã para eu poder costurar no cachorrinho. Aqui eu já coloco o rabinho também, para ter uma ideia de onde ele vai ser costurado e como o meu cachorrinho tá ficando. Agora, nós vamos começar os pés do cachorro. Eu já fiz o laço mágico e dentro do laço mágico eu tenho 8 pontos. A correntinha equivale a 1 ponto, eu coloquei mais 7 pontos, agora eu vou subir a minha segunda carreira. Faço aqui minhas duas correntinhas, que equivalem a 1 ponto. E na minha segunda carreira eu vou fazer um aumento e um ponto, um aumento e um ponto até o final da carreira. Então, aqui mesmo eu já faço o meu primeiro aumento. E o próximo, um ponto. Como eu tô usando uma cor só, eu já posso pegar os 2 fios. Aqui eu tô pegando os 2 fios, tá? Um aumento. Então, por toda esta segunda carreira, nós vamos fazer um aumento e um ponto. Um aumento e um ponto até o final dessa carreira. Segunda carreira concluída, agora nós passamos para a terceira carreira. E vamos fazer a mesma coisa. Um aumento, um ponto. Um aumento, e um ponto por toda esta terceira carreira. Finalizada a terceira carreira, agora nós vamos para a quarta carreira com a diminuição. Então, nós vamos fazer 3 pontos, já temos um ponto aqui. 2, 3, e vamos fazer 6 diminuições seguidas. 1, 2, 3. Tinha aqui da pata, né, para não deixar ela de lado nem para trás, colocar ela para frente, posicionar mais ou menos nesta altura aqui, prender com um alfinete. E nós vamos prender do outro lado também, para as duas perninhas ficarem na mesma altura. Vamos prender então, antes de começar a costura? Posicionadas as pernas com o alfinete, você pode observar que vai ficar um ponto aqui no meio. Então, do lado desse ponto, nós vamos introduzir a agulha e vamos sair do outro lado do cachorro. Nós saímos aqui em um lugar qualquer, vamos introduzir novamente nesse lugar qualquer e vamos pegar o ponto deste lado da perna. Tomando cuidado para deixar o fio que passa por dentro do cachorro esticado para não repuxar. Passa aqui do lado do ponto. Pegando esse ponto todo, vamos introduzir a agulha aqui e vamos sair novamente do outro lado, num lugar aleatório. Entramos neste ponto aleatório e vamos para onde nós faremos a costura. Tomando cuidado para deixar esticado aqui dentro o fio. Então, de um lado para o outro, nós vamos pegar de um lado do outro do ponto aqui, passamos a agulha por dentro, de um lado do outro do ponto aqui, e assim nós vamos fazendo até o final. Quando chegar no final, introduz a agulha em lugares aleatórios do cachorro e só cortar a pontinha. Vamos lá? Depois da perna costurada por cima, nós vamos passar a agulha embaixo da perna do cachorro
E vamos dar um pontinho aqui com o corpo, pegando um pedacinho aqui da perna. E vamos dar um pontinho aqui para deixar a perna do cachorro mais justinha ao corpo, para ela não ficar aberta, tá? Damos novamente este pontinho. Da mesma forma que eu costurei as pernas de trás, costurei agora as pernas da frente, dei um pontinho aqui por dentro, pego um pedacinho daqui e daqui, para ficar a perna um pouco fechadinha, e eu finalizo colocando a minha agulha aqui por dentro do cachorro, passando por partes aleatórias, pegando, né, no mesmo buraquinho e passando por outros lugares, e assim eu finalizo a costura das perninhas do cachorro, certo? Agora vamos dar início aos olhinhos do cachorro. Já fiz o meu laço mágico, prendi com só uma correntinha, porque agora eu vou fazer 6 pontos aqui dentro. Então, eu já tenho eu vou fazer mais 5 pontos baixos aqui dentro. Então, ponto baixo. 1, 2, até completar 6 pontos. Vamos lá? Fiz os 6 pontos, deixo um pedaço um pouco comprido de lã, fecho aqui meu ponto. Ficou a argolinha. Agora eu vou costurar o botãozinho um pouquinho para baixo do centro da argolinha. Fecha bem direito. 4. 5. 6 e mais 3 pontos. Então, foram 3 pontos iniciais, 6 diminuições e mais 3 pontos finais. Fecho aqui a minha carreira e está finalizado o meu pezinho. Vou cortar o fio, não preciso deixar fio comprido, e eu faço mais 3 pezinhos iguais, ficando assim já com os 4 pezinhos prontos. Vamos lá, então? Vamos dar início, então, à perna do cachorro. Eu pego o meu pezinho, aqui aonde tem a emenda, eu coloco aqui por dentro, né, trabalhando o fio de dentro, introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu faço uma correntinha para dar a altura do meio ponto alto. E assim eu vou seguir por toda esta minha carreira, pegando o fio de trás da correntinha, fazendo ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer desta forma: a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Então, são 5 carreiras que nós vamos fazer ponto sobre ponto. Eu já tenho aqui uma perninha pronta, então, nós vamos fazer a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta carreira, ponto sobre ponto. Vamos lá? Todas as carreiras deverão ter 12 pontos. Da primeira à quinta carreira, cada carreira deverá ter 12 pontos. Dando início à última e sexta carreira, nós vamos fazer um ponto e uma diminuição. Eu já tenho um ponto, agora eu começo a fazer aqui a minha diminuição.
Portanto, eu vou seguir até o final desta carreira com um ponto, uma diminuição, um ponto, uma diminuição, até o final da sexta carreira. Sexta carreira concluída, eu fecho aqui o meu ponto, deixo uma linha comprida, em duas perninhas eu deixo a linha comprida e as outras duas perninhas não precisa da linha. Então, duas com linha comprida e duas não. Depois das 4 pernas feitas, eu vou colocar o enchimento dentro delas. Eu prendo a cabeça e o corpo com alfinetes, passo a minha lã, que eu deixei de reserva, na agulha de tapeçaria e vou começar a costurar a cabeça com o corpo, pegando ponto a ponto para ficar uma costura bem direitinha por toda a volta. O rabinho também vai ser costurado da mesma forma. Depois da cabeça e o corpo costurados, nós vamos posicionar o rabinho aqui em cima e também passar a agulha na linha que sobrou nessa lã e vamos costurar aqui por toda a volta o rabinho do cachorro ponto a ponto. Quanto às orelhas e as pernas, é de uma outra forma. Então, vamos primeiro costurar o rabinho e a cabeça. Eu costurei a cabeça do cachorro. Depois disso, com a linha que sobrou, eu girei a linha em volta do pescoço, dando assim a impressão de uma coleirinha. Coloquei a agulha bem aqui no meio do pescoço e finalizei assim a minha costura da cabeça com o corpo. Agora, o rabinho, você prende o rabinho primeiro com um alfinete para saber a localização exata da costura do rabinho. Procurar costurar com o fio de trás, pegando aqui dentro, para que não fique aparecendo nenhuma ponta ali nenhum ponto, na verdade, dessa costura. Primeiro, então, prende com o alfinete, depois com a agulha, vai costurando aqui por baixo, para ficar bem direitinho a costura e não aparecer. Costurei o rabinho, pegando pelos pontos de baixo. Então, fica esse acabamento bom, né? Não fica aparecendo os pontos. Terminado, eu coloco a minha agulha aqui por baixo, atravesso em qualquer outro ponto do cachorro, dou uma apertada. No mesmo buraco, eu vou para outra parte do cachorro, para outra parte. E assim eu finalizo. Corto essa pontinha e aí fica já finalizado. A costura do rabinho e a costura do pescoço. Agora, nós vamos começar a costura das orelhas. A orelha que eu deixei com um fio pequeno, eu faço um arremate por dentro dela para esconder o meu fio. Não vou colocar enchimento, vou ver aqui onde que é a parte da minha emenda, da minha costura. Vou deixar dobradinha. E coloco a agulha na outra orelha que ficou com o fio comprido. Pegar o cachorro. E aqui com o alfinete, eu vou posicionar a orelha com a parte maior, né, aberta para cima. O local que eu quero exatamente fazer a costura da orelha do meu cachorro. Confere se a altura tá boa. Um pouquinho mais pra cima. A posição tá boa. Agora, como que eu vou fazer? Eu vou introduzir a minha agulha aqui no meio pelo fio de dentro, pegar esses 2 fios
e passar a agulha para o outro lado. Chegando aqui neste outro lado, onde eu já posicionei a minha orelha, eu volto aqui dentro, aonde o fio saiu eu volto, e eu coloco aqui em cima do meio da orelha, na posição do meio da orelha. Eu vou pegar, introduzir a minha agulha aqui no meio, e vou passar de volta a minha agulha para o outro lado, na mesma posição. Em cima da orelha. E desta forma eu vou costurando, passando aqui a minha agulha, passando para o outro lado, saindo aqui em cima, passando aqui, pegando os pontos, e dessa forma eu vou costurar a minha orelha. Vamos lá? Orelhas costuradas, agora nós vamos costurar as pernas. Vamos começar a costura das patas de trás do cachorro. Vamos observar aqui que tem essa pontinha. Agora, nós vamos fazer a orelha do cachorro. Aqui eu já fiz o meu laço mágico e subi 6 pontos, fiz 6 pontos aqui dentro. Um ponto nós contamos as 2 correntinhas que subimos e depois colocamos mais 5, fechei com um ponto baixíssimo no último ponto e subi 2 correntinhas que equivalem já a 1 ponto. Aqui mesmo eu já vou fazer o meu primeiro aumento. Próxima correntinha de base, pegando pelo ponto de trás, eu faço meu outro ponto. Então, aqui eu já fiquei com um aumento e um ponto, outro ponto. E nessa próxima, eu vou fazer um aumento, ou seja, 2 pontos na minha correntinha de base. Próximo ponto, um ponto. Próximo ponto, um ponto. Fechando aqui a nossa carreira na correntinha, na primeira correntinha que nós subimos ali das 2 correntinhas para começar essa carreira. Puxo meu fio do laço mágico para ficar bem justinho. E aqui, então, nós temos uma carreira com 6 pontos e a segunda carreira com 8 pontos, porque nós fizemos um aumento numa ponta e um aumento na outra ponta. Nesta terceira carreira, nós vamos fazer novamente um aumento. Vamos subir aqui as 2 correntinhas. Aqui mesmo eu já faço o meu primeiro aumento. Agora, eu vou fazer 3 pontos, um aumento e 3 pontos. Finalizei a minha terceira carreira, então, com um aumento, 3 pontos, um aumento, 3 pontos, num total de 10 pontos. Agora, eu vou começar a minha quarta carreira da mesma forma. Um aumento. E agora, nós vamos fazer 4 pontos, então, é um aumento, contamos aqui 4 pontos, aumento, 4 pontos, um aumento e 4 pontos, e finalizamos, então, a quarta carreira com 12 pontos. Finalizei a minha quarta carreira, fiquei com um total de 12 pontos. Já subi as 2 correntinhas, que equivalem a 1 ponto, e agora eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, nesta carreira, eu vou fazer um ponto sobre cada ponto, em cima dos 12 pontos.
Então, aqui nesta carreira, eu vou completar 12 pontos, nesta quinta carreira, e na sexta carreira, a mesma coisa, mais 12 pontos. Então, é uma carreira, a quinta carreira, 12 pontos, e a sexta carreira, 12 pontos, ponto sobre ponto. Vamos lá? Quinta e sexta carreiras finalizadas, cada uma com 12 pontos. Agora, nesta última carreira, sétima carreira, nós vamos fazer um ponto e uma diminuição. Aqui nós já temos um ponto, agora nós vamos fazer a primeira diminuição. Portanto, por toda esta carreira, será um ponto e uma diminuição. Sétima e última carreira da orelha. Sétima carreira finalizada, corto a minha linha, passo por dentro para prender o ponto e a minha orelha está pronta.